Oi, meu povo, gente boa. Nós começamos agora a semana com muita coisa boa. E eu vim aqui para desejar para você uma ótima semana e para dizer que a semana que passou foi muito ruim para a extrema-direita, principalmente para aqueles que são representados por essa extrema-direita. A elite está com muito medinho porque as pessoas estão saindo do transe e estão percebendo que existem forças nesse Brasil que estão lá no andar de cima, que odeiam o Brasil de fato, só querem mesmo explorar esse país que foi colônia, desde sempre. Essa elite é a mesma elite lá de trás que escravizou os negros, é a mesma elite, é a descendência, é a mesma elite que apoiou o golpe de 64. Porque havia um projeto de desenvolvimento, de reforma agrária, havia um projeto de industrialização, apoiaram um golpe que atrasou o Brasil. E toda vez que o Brasil tenta se desenvolver, esta mesma elite, que controla boa parte do Congresso Nacional, se manifesta por meio da mídia, que é subordinada a eles, para fazer a cabeça do povo contra o povo. Está na hora do povo brasileiro parar com esse negócio de ficar defendendo político e se unir aqui embaixo e começar a ver com clareza. Olha pro político como ele é. Olha pro Nicolas e veja que tipo de político é esse. O deputado mais votado do Brasil. Olha para isso. Olha para isso aqui. Moraes. Falar que isso é um julgamento imparcial é colocar 5 argentinos pra julgar o Pelé, ué. Não vai dar certo. Então a gente precisa... Mentiroso. Os argentinos adoram o Pelé. Olha até o exemplo do pilantra. A Argentina odeia o Brasil. A direita odeia a esquerda odeia a direita. É tudo uma relação de nós contra eles. Bolsonaro está sendo julgado com base no relatório da Polícia Federal, relatório da PGR, que foi feito com base nas provas apresentadas pela Polícia Federal, que chegou ao Supremo Tribunal Federal e está sendo julgado com direito à ampla defesa. Isso aqui é um pilantra, gente. Eu vou falar sobre tudo isso e um pouco mais. Tem muita coisa boa. Nós começamos a acordar, as pessoas estão saindo do trânsito. Sabe aquela coisa que de repente e todo mundo começa a levantar de um sono profundo e começa a perceber, peraí, mas Bolsonaro era o capitão forte que nos salvaria dos comunistas? Que comunista? As pessoas começam a acordar, estão acordando agora. Então é hora de acabar com polarização e identificar e mostrar quem são os verdadeiros responsáveis pelas mazelas do Brasil. Fica até o final, apoie nessa chavinha se você puder. E se quiser chegar pertinho, venha pro clube de membros. Vamos em frente, gente. Vamos em frente. O chefe deles tá cobrando resultado, tá muito devagar. Porque a extrema-direita, na verdade, aqueles soldadinhos engessadinhos que falam, que se articulam dentro de um padrãozinho que funcionou certa feita com um certo deputado medíocre lá do baixo clero e que todos adotaram para si o mesmo discurso fajuto que não se sustenta, que apesar disso tem se sustentado até agora. Mas a semana passada foi a derrocada. Ninguém mais fala de Bolsonaro. Ele já é descartado, uma peça inútil que não serve mais para nada para esses que estão lá no andar de cima. Esses mesmos que não querem pagar impostos e que, para não ter que desembolsar centavos, querem manter toda a taxa tributária, toda a carga tributária em cima do povo. E o povo, por sua vez, está percebendo quem são os pilantras. E na medida em que o povo vai descobrindo quem são os pilantras, começam a abrir os olhos e perceber como eles são mentirosos. Olha só, um exemplo muito claro de que existe um boicote em relação ao Brasil é a questão da IOF. No finalzinho do mandato do Bolsonaro, ele aumentou a IOF. E isso foi noticiado pela Globo, pela Record, pelo SBT. Todas as emissoras falaram do aumento do IOF, que foi inclusive uma alíquota maior do que esta que foi proposta pelo Lula. A mídia mostrou e apontou a finalidade, falando que Bolsonaro assinou um decreto aumentando o IOF para conseguir manter o Auxílio Brasil, que não era nada mais nada menos que o próprio Bolsa Família, que ele mudou de nome para dizer que inventou uma coisa nova. Na reta final do seu mandato, ele aumenta o IOF, uma alíquota maior que essa proposta pelo Lula, e isso é noticiado, mas fica por isso mesmo. E olha só, o Hugo Mota, serviçal da elite, estava lá, era deputado. E sabe que ele não ficou preocupado? Nem ele, nem o Lira, nem os deputados da direita, nem a extrema-direita, ninguém disse, peraí, para aí. Alto lá, Bolsonaro, está aumentando impostos, nós não queremos mais impostos. Sabe que não? Ficaram quietinhos, e isso significa que a intenção hoje, quando atacam o Lula e ilegalmente caçam um decreto dele, o que está intrínseco nesta atitude desse Congresso que ficou caladinho quando o Bolsonaro aumentou os impostos, é que eles querem que o Lula deixe de pagar o Bolsa Família. Porque eles já adotaram para si um outro bolsonarinho.
igualmente imprestável, igualmente perverso, só que um pouco mais limpinho e talvez até mais inteligente e articulado. Sim, eu estou falando do Tarcínico, o queridinho do mercado, da mídia e da extrema-direita. O Tarcínico, que diz, não, eu não vou concorrer à eleição e sobe no palanque com Bolsonaro. É cínico. Aliás, aquelas pessoas que sobem no palanque com Bolsonaro, naqueles protestos ridículos, que não dizem nada, que não levam a lugar nenhum, que não existe uma finalidade para aquilo. Aquele povo lá detesta Bolsonaro. Mas estão ali com ele porque ele tem um eleitorado. Só que à medida em que Bolsonaro vai perdendo credibilidade, as pessoas vão percebendo que ele não é nada daquilo que ele aparentava ser. Ele é frouxo, que ele é medroso, que ele é covarde, que ele é um cagueta, que ele entrega os amigos, que ele abandona soldado ferido, que ele se livra de quem a ele não serve mais. À medida em que eles vão percebendo que ele é corrupto, que ele é mau caráter, isso está muito explícito. E as pessoas, na mesma medida em que vão se desapaixonando, vão percebendo todos os defeitos, porque é natural. Você é apaixonado, olha só, o objeto do seu desejo é incrível, porque você está projetando, você está idealizando aquela pessoa. Aquela pessoa é o reflexo daquilo que você idealizou, não é real, é o que você projetou. E na medida em que as pessoas vão se desapaixonando, percebem um ser fraco, medíocre, mentiroso, que enganou a todos. A extrema-direita, aqueles moleques do Congresso que estão ali para fazer agitação, Nicolas Geyer, o próprio Magno Puro Malte, que já é um senhor de certa idade, que tinha que se dar o respeito, né? Entrou na vibe da molecagem para falar asneiras e ficar disseminando ódio. Aliás, gente, eu quero que você preste muita atenção para quem está polarizando. O Lula não está polarizando. O Lula está o tempo todo tentando negociar, porque é assim que se faz política. Ninguém faz política de forma efetiva, com resultados, agindo sozinho, gritando, arrumando confusão o tempo todo. Se faz política trazendo para perto aqueles que você precisa, como base de apoio, porque ninguém governa sem apoio. Ainda mais quando a sociedade está dividida, uns lutando contra os outros. Então você, que faz parte aqui da base, não importa se você votou em Bolsonaro, se você se acha de direita, se você se acha de esquerda, não interessa, nós aqui somos a base, somos nós que produzimos, que geramos riqueza, somos nós que devemos nos unir para acabar com essa palhaçada. Veja só, por exemplo, Hugo Mota, Lula, você não pode gastar, hein? E ele esbanja. Depois que deu ruim, aquela atitude dele de caçar uma decisão do presidente da República, desrespeitando a autoridade do presidente, ele e os seus 70% ali do Congresso que são de direita. É isso que você tem que ver. Quem foi que caçou a decisão do Lula? 70% do Congresso. Quem são eles? A direita. Quem que está apoiando Bolsonaro até hoje? A direita. Agora pense, quem Bolsonaro representa? Quem que Hugo Mota representa? Para quem que ele correu depois que deu ruim aqui? Ele foi se reunir com 50 bilionários na casa do Dória, depois emitiu a nota fiscal e entregou para que a gente pagasse a conta do jantar de luxo com gente que tem grana saindo pelo ladrão. Estes aí que tem grana saindo pelo ladrão não pagam nem a conta do jantar. Quem dirá pagar impostos, né? Vai ser muito difícil a gente conseguir cobrar impostos de gente caloteira que não tem o menor respeito pelo Brasil e nem pelo povo brasileiro. Porque se respeitasse o povo brasileiro, pagariam seus impostos, que a eles é ninharia, é nada. Você que ganha um salário de 2, 3 mil reais, 200, 300 reais que você paga de impostos, a estes que são bilionários, é equivalente ao quê? 1 milhão para eles. 100 reais para você é 1 milhão para eles. Você entendeu que a eles não custa nada pagar? Grandes fortunas não ficarão pobres, não deixarão de ser grandes fortunas se pagarem impostos. A nós fará muita diferença aquilo que a eles não faz diferença alguma. Portanto, se eles pagarem, fica muito mais leve aqui embaixo para quem trabalha e gera riqueza para eles. Você entendeu que esse discurso de que a gente sofre porque a gente tem que pagar direitos trabalhistas, vá mentir, lá na casa do... O fracasso da extrema-direita é o fracasso da mentira. A mentira se sustentou até aqui porque antes mesmo de Bolsonaro surgir no cenário nacional como candidato à presidência, eles já tinham estudado ali, eram alunos do Olavo de Carvalho, que se utilizou de técnicas de persuasão, técnicas de convencimento, técnicas de alienação. Você cria um personagem
com o qual a população se identifica. Este personagem passa a falar aquilo que a pessoa acredita enquanto crença pessoal, e a pessoa se liga a este personagem a partir do discurso e do comportamento dele. Você estuda o cidadão médio brasileiro e aí você produz o personagem que vai colar nesse cidadão médio, e a partir dessa conexão, o cidadão médio passa a não perceber mais a realidade a respeito daquele personagem. Aquilo que foi vendido como uma ideia passa a ser a verdade. Por isso que tudo que Bolsonaro falava, a estes que com ele se ligaram pela identificação, ainda que Bolsonaro não seja nada daquilo, por estarem ligados ao personagem e estarem projetando parte de si em cima daquele inútil, não percebiam o quão inútil aquela coisa era. Agora que as pessoas estão percebendo quem é esse inútil, a partir de agora, o poder que eles tinham sobre essas pessoas acabou. E aquele estado primeiro de transe, que fazia com que essas pessoas respondessem aos comandos deles, num estado quase que semi-hipnótico. Nós precisamos de dinheiro, tá ok? Aí vai lá o pessoal do Apix, ele junta 17 milhões. Paga as multas? Ô, gente, eu tô sendo multado, preciso de dinheiro. 17 milhões, não pagou as multas, embolsou o dinheiro. E as pessoas não perceberam. Agora as pessoas estão percebendo, estão acordando, e aquela conexão que havia já não existe mais. Então quando o Nicolas vier com a sua roupa preta e o fundo preto para mentir para você, você vai ver o Nicolas exatamente como o Nicolas é. Um moleque, um irresponsável, um vendido, um covarde, que está a serviço da elite, que quer que você banque o Estado. Uma elite que enriquece a partir do Estado, mas que odeia o Estado. Que enriqueceu às custas do brasileiro, mas que odeia o brasileiro. Que acha que o brasileiro não pode reclamar do preço do feijão, porque se o preço do feijão está caro, dane-se, vá plantar feijão no seu quintal. É o que a elite pensa a teu respeito. E nós não estamos polarizando não, tá? É a verdade, porque aquilo que falaram a nosso respeito, isso sim é mentira. Enquanto a pessoa ainda estava apaixonada por aquele objeto do desejo, a figura do pai, aquele que era o pai de todos, enquanto as pessoas projetavam em Bolsonaro a figura do pai, forte, honesto, trabalhador, íntegro, pela família, cidadão de bem, que defende a família, enquanto ele era o pai de todos, todo mundo via nele o pai. Agora que as pessoas não estão enxergando mais Bolsonaro como o pai de todos, do Deus acima de todos, porque o Deus acima de todos do discurso deles é Bolsonaro elevado à divindade. Por isso que Bolsonaro ganhou o status de ídolo. Passou a ser adorado por aqueles que projetavam em Bolsonaro um ideal de pai, um ideal de eu. E este Bolsonaro, por sua vez, elevado a uma condição de divindade, era o Deus acima de todos. Pai, pai, pai. O projeto de pai em cima de um pai que era o pai elevado à divindade, Deus acima de todos. Quando ele falava Deus acima de todos, estava dizendo eu acima de todos, porque é pai elevado à divindade. Você entendeu que aquele político medíocre do Centrão, que ficou milionário porque é corrupto, aquele lá se tornou o pai, o exemplo da moral. E claro que a religião que adotou para si este ídolo com interesse meramente financeiro, a igreja dos mercenários que levaram para o púlpito, para o lugar sagrado, ali onde poucos sobem, porque ali em cima estão aqueles que são os vasos usados por Deus, os instrumentos de Deus, é ali o lugar sagrado. No lugar sagrado estava quem? O político corrupto do Centrão, que a igreja disse que era escolhido de Deus e que, portanto, era o representante da família, da moral e dos bons costumes, e que passou a ser um semideus que representava não apenas seus filhos que adotaram ele como pai, como aquele que está acima de todos. Era o representante de Deus e representante aqui embaixo daqueles que o adotaram como pai. Você entende que isso é poderoso? Porque a pessoa aí vai no culto e recebe o reforço daquela crença o tempo todo. Aqui está o nosso escolhido de Deus. Orem por ele, que ele está enfrentando forças poderosas, malignas, a saber, a esquerda. Aí começou a luta do bem contra o mal. A esquerda é o mal e nós aqui somos o bem. Na medida em que este ídolo, que sempre teve os pés de barro, começa a ruir
E as pessoas percebem, não, esse não é meu pai. Isso aí não representa Deus. Deus não é isso aí elevado à divindade. Isso aí é medíocre. Aí neste momento, todos os ídolozinhos que defendiam o ídolo mor, que não passa de um criminoso mor, começam a ruir também. E a partir disso você começa a olhar para uma figura como essa aqui, eu vou mostrar para vocês, e perceber que não se trata de um exemplo a ser seguido, uma pessoa a ser eleita e votada, mas é um moleque de merda irresponsável que não tem compromisso nenhum com você, tampouco com o Brasil. Porque ele representa o que existe de pior na política. Porque pegou carona no fanatismo das pessoas. Eu vou mostrar aqui, gente. Pera aí. Essa questão. Olha, a gente apresentou o requerimento, precisa ser colocado em pauta, né, na comissão de fiscalização. Olha a cara do moleque. E a gente precisa ouvi-lo, porque as mensagens que foram pegas entre os assessores do Moraes são muito sérias. Falando, por exemplo, que o Moraes quer a cabeça ou quer o Eduardo Bolsonaro. Como assim? O que é que o juiz está querendo? Vamos desconstruir a primeira mentira. Olha só. O Moraes quer a cabeça de Eduardo Bolsonaro por quê? Ele tem o poder de querer a cabeça? Ele representa uma ameaça a Eduardo Bolsonaro? Não. O Eduardo Bolsonaro, quando fugiu do Brasil, estava correndo risco de ser preso? Não. Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil porque estava sendo perseguido? Não. Não. Não, em momento algum. Isso é uma narrativa que eles criaram. Porque, veja bem, Bolsonaro foi indiciado, está sendo julgado. E ninguém pediu a cabeça dele. Ele está tendo direito e as pessoas estão percebendo que o negócio está demorado demais. Por que está demorado? Porque este é o rito da justiça. É o rito da justiça. É demorado mesmo. É moroso. E não estou fazendo referência ao marreco de Maringá. Moroso. Não. Estou falando que a justiça é assim. Cabe recurso. Entende? Se Bolsonaro, que está sendo julgado há um tempão, que está sendo investigado desde o tempo do mandato dele, porque crimes cometeu, até agora não perdeu a cabeça, ninguém caçou ele, ninguém caçou a cabeça dele. Por que um deputado medíocre seria tão importante assim a ponto de alguém querer a cabeça dele? Ora, ele fugiu. A Carla Zambelli, condenada, fugiu. Fugiu por quê? Porque cabe recurso. Cabendo recurso, ela estava livre para ir e vir. Quem que quer a cabeça de alguém? Não existe essa perseguição. Cabeça do deputado federal. Por que eles estão tão preocupados em combater a direita e não combater o crime organizado? Eu não vi ninguém. Ninguém está combatendo a direita. Essa é outra mentira. Porque esses caras aqui não são a direita. Eles são a extrema direita. Claro que quando a direita se cala e não diz pra todo mundo, ô, peraí, escuta aqui, esse pessoal aí não é dos nossos, tá? A gente aqui é liberal, neoliberal, é entreguista. A gente aqui é contra direitos trabalhistas, essas coisas todas que a gente já conhece. Mas nós não somos deles e eles não são dos nossos, porque eles são fanáticos, eles são dados ao golpismo, eles não acreditam em democracia, eles não acreditam no direito do outro de existir. Eles não defendem a pluralidade, eles querem e pregam uma padronização. Se você não faz parte daquele padrãozinho, você é um inimigo a ser destruído. E eles não são a direita. E enquanto extrema direita, a gente já sabe, está escrito, está visto, estão nos autos, são de fato o crime organizado. E eu digo a vocês, estas facções que ele citou, de criminosos, perigosos, não são a razão pela qual o Brasil está sofrendo. São resultado, não são a causa dos problemas do Brasil. São resultado, são frutos, são consequências dos criminosos do Congresso. É de fato o crime organizado do Congresso. Esse moleque faz parte de uma quadrilha. É gente como ele que possibilita o surgimento, o fortalecimento de grupos criminosos organizados pelo Brasil afora. E isso é resultado de um Estado mal gerido. O Estado mal gerido não é resultado disso. Então, o que se tem que combater de fato é o crime organizado, sim. E isso é combatido pela Polícia Federal. É a Polícia Federal que tem que combater. É a Polícia Civil. É a Polícia dos Estados. É os estados, são os governadores que o Lula chamou, venham aqui, vamos conversar sobre um projeto único de combate ao crime organizado. Muitos deles caíram fora, porque fazem parte do crime organizado. Aí vem esse cara que faz parte de uma organização criminosa que está sendo desmantelada agora para falar que o Supremo Tribunal não está combatendo o crime organizado. Como assim? O Supremo Tribunal não combate o crime organizado? Isso é trabalho da polícia. O Supremo Tribunal julga segundo a Constituição.
Se as leis que derivam da Constituição são insuficientes, é para isso que a gente paga deputados. Inclusive, eles aumentaram o número de deputados, né? O Lula não vai sancionar isso, né? Isso aí, bateu lá em cima, cai. Volta para eles e eles aprovam direto. Mas o presidente não vai concordar com isso. Por que eles, ao invés de aumentar o fundo eleitoral, ao invés de aumentar o número de deputados, ao invés de ficar caçando decretos do governo para impedir o governo de governar, por que eles não criam leis duras para combater o crime organizado? Porque o crime organizado se combate a partir de leis que deveriam ser criadas por eles. Eles não criam leis, criticam as leis e não apresentam proposta de melhoria de lei, de emenda de lei, não apresentam projetos de lei e querem que o STF, que se baseia na lei e julga a partir de um relatório, a partir de um indiciamento, não é o STF que investiga, não é o STF que indicia. O STF julga. E aí esse moleque aqui que deveria conhecer isso, acho que não conhece, mas conhece, ele age de má fé, é o discursinho, é a narrativa deles. A narrativa da perseguição. Por que Bolsonaro, quando era presidente, enfraqueceu o Ministério da Justiça? Para impedir que seus filhos fossem investigados. Porque começou a aparecer. Por que Bolsonaro trouxe para o seu governo o Centrão? Trouxe o Centrão para o seu governo porque estavam aparecendo muitas arestas de crimes, de criminosos ligados a ele. E ele tinha que dar um jeito de frear essas investigações. Trocava ministro, trocava delegado da Polícia Federal, trocava superintendência. Querendo combater o crime, troca a superintendência da Polícia Federal, troca delegado quando este está investigando indícios de crime. Este que defende aquele que troca delegado, superintendência, troca ministro para não ser investigado, vem me falar de crime organizado e vem fazer esse falso paralelo. Por que eles não vão investigar o crime organizado? Não, porque o STF não investiga. O Eduardo Bolsonaro só vai ser objeto de julgamento se o Ministério Público apresentar o relatório a partir do que a Polícia Federal investigou. Então, para que o Eduardo Bolsonaro possa ser preso, ele precisa ser investigado pela Polícia Federal, que vai emitir um relatório com provas, porque se não houverem provas não tem relatório, e vai apresentar esse relatório ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, que vai analisar o relatório e vai ver se tem procedência ou não. Se não houver procedência, ainda que a polícia tenha investigado e apresentado provas, se a PGR falar assim, não, eu vou arquivar isso aqui, não tem consistência nisso, nem chega no STF. Para chegar no STF tem que passar pela polícia, tem que passar pela PGR, para chegar a eles. Então não é o STF que tem que investigar crime organizado. E se as leis são fracas, é a função do deputinho aqui, trabalhar no sentido de melhorar as leis. Esta é a função do Congresso. E não ficar caçando o decreto do presidente. Porque quer que o Estado quebre, porque tem a intenção de que o governo corte o Bolsa Família para prejudicar a população mais pobre, para que ele perca voto, para que o candidato deles, que é o candidato que representa a mamata, representa os ricos, que representa as emendas secretas, as emendas de impositivos, é este que eles querem. Eles querem prejudicar a população mais pobre, para que a população mais pobre diga, peraí, o Lula cortou o benefício da gente, não vou votar no Lula, não, vou votar no Tarcísio. E o Tarcísio entrando, volta tudo de novo, volta Paulo Guedes, volta novamente a mamata para eles, volta novamente as emendas fartas, distribuídas, assim, não precisa prestar conta, tá? Manda o dinheiro para lá, e lá vocês dividem, ninguém vai ficar sabendo para onde foi, é secreto, é isso que eles querem. Em relação a isso, não houve denúncia do Nicolas. Em momento algum. Vamos ouvir um pouquinho mais do mentiroso? Que mensagem vocês estão lá, pessoal? O MAN, PT, PCC estão destruindo o Brasil. O que nós vamos fazer a respeito disso? Não. Só tem ali mensagens de seja criativo, né? Inove ali os processos. Então, assim, mais uma vez, eu quero deixar isso aqui claro. Eu sei que as pessoas acreditam nisso. Não acredita, não. Não é porque eu gosto pessoalmente. Não gosta mesmo. Mas achar que a nossa justiça hoje está isenta. Vai crescer. A colegiada do Bolsonaro e os seus assessores um é a Camilúcia, do indicador do PT. O outro é o Zanin, que é ex-advogado do... Cara, é mentira. Porque isso é por sorteio. Olha só, indicado pelo PT. Cara, chega a dar nojo, sabe? Porque você vê o Lula chamando pra conversa o Hugo Mota, que todo mundo sabe agora que é bolsonarista, chamando pra conversar Lira, que foi aquele que sentou em cima dos processos do Bolsonaro, que negociou com o Bolsonaro emendas impositivas e secretas para manter o bico calado em relação aos crimes do Bolsonaro.
Lula chamou essa gente porque Lula não tem alternativa. Ele precisa governar, e para governar ele precisa desse Congresso ainda, e mesmo que esse Congresso seja composto por uma maioria de gente como esse aqui, que só vai apoiar o governo se cair alguma coisa. E mesmo assim, ainda que o governo pague, porque é obrigado a pagar as emendas, porque a partir de Bolsonaro isso foi colocado como regra, como uma pré-condição para que ele não fosse investigado. Quem que é líder de fato de uma organização criminosa aqui? Quem? Quem chama para si e tenta dialogar com essa gente? Ou quem compra essa gente? Seguinte, eu tô dando a chave do cofre para você, tá ok? E só que não investiga a gente aqui, não investiga meus filhos, não investiga meus amigos. O outro é o Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era adolescente. O outro é Animais com Fux, que também foi indicado também pelo... Me diga uma coisa, você, sinceramente, tem alguma coisa na conduta do Dino que desqualifique o Dino? Você tem visto alguma coisa? Dino tem sido irrepreensível. Se houvesse qualquer coisa que indicasse, qualquer indicativo de desvio de conduta em relação ao comportamento do Dino, eles teriam destruído o Dino. Se houvesse qualquer desvio de conduta do Alexandre de Moraes, vocês acham que eles não teriam destruído o Alexandre de Moraes? Qual que é o argumento deles? Porque o assessor do Moraes falou. Porque os assessores trocaram mensagens. Que o Moraes quer a cabeça do Eduardo. Isso não diz nada. Quer dizer que um deputado que deveria estar apresentando projetos de lei vai ficar aqui agora, com base em fofoca, tentando atrapalhar o trabalho do ministro que está julgando a partir do relatório da PGR, que é resultado de investigações da Polícia Federal. Você está vendo? As pessoas já estão percebendo quem é esse tipo de pilantra, né? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não deixe de se inscrever e uma ótima semana para você. Seja feliz.